Existe um navio a navegar neste momento que consegue lançar turbinas eólicas maiores do que qualquer prédio da sua cidade, no meio do oceano sozinho sem ajuda de nenhum outro barco. Parece ficção científica, mas é real. Foi construído na China. E esse nem sequer é o navio mais impressionante que eles já colocaram na água. A China está a construir uma frota que está a reescrever as regras da engenharia naval. Estamos a falar de máquinas capazes de perfurar rochas a mais de 10 quilômetros de profundidade debaixo do fundo do mar, de navegar sozinhas, sem nenhum tripulante a bordo, e de transportar mais passageiros do que muitas cidades inteiras têm habitantes. Alguns destes navios não têm sequer um equivalente a operar em nenhum outro lugar do planeta. Estão a mudar a forma como o mundo extrai recursos, como viaja pelos oceanos e como produz energia limpa. Hoje vamos contar os 10 navios mais extraordinários que a China colocou na água nos últimos anos. E o que está no topo desta lista vai mudar a forma como você pensa sobre os limites da engenharia humana se gosta deste tipo de conteúdo. Deixe o seu like, porque isso ajuda imenso o canal a crescer. E subscreva para não perder o próximo vídeo. Fique até ao fim, porque o número 1, ainda hoje, é considerado impossível por muitos engenheiros ocidentais. Mas para perceber como a China chegou tão longe, ou depressa, precisamos de começar pelo navio, que provou que eles já não precisavam de ninguém para explorar as profundezas do planeta. Número 10. O Fendoji Este é o submersível tripulado que colocou a China entre os únicos 3 países do mundo capazes de descer até o ponto mais profundo dos oceanos com seres humanos a bordo. O nome significa lutador em português e foi escolhido de propósito. A maioria dos submersíveis de investigação para de descer muito antes de chegar perto do fundo da fossa das Marianas. As pressões ali são tão brutais que esmagariam um submarino militar comum como se fosse uma lata de refrigerante. O Fendoji não só sobrevive a essa pressão, como transporta 3 pessoas confortavelmente instaladas numa esfera de titânio, capazes de observar, recolher amostras e transmitir imagens em tempo real do fundo mais escuro do planeta. Aqui está o motivo pelo qual isto interessa. E é apenas o começo de como estes navios estão a mudar tudo. As profundezas oceânicas escondem depósitos minerais que praticamente ninguém conseguia estudar de perto. Antes deste submersível, a China dependia de tecnologia estrangeira para qualquer missão abaixo dos 6.000 metros. Agora eles descem sozinhos, quantas vezes quiserem. A esfera de titânio que protege a tripulação foi forjada com uma precisão de soldadura medida em frações de milímetro, porque qualquer imperfeição a essa profundidade significaria a implosão instantânea do veículo. Sensores acústicos guiam o submersível através de terrenos que nunca tinham sido mapeados por olhos humanos. Mas descer ao fundo do oceano é uma coisa, perfurá-lo é outro desafio completamente diferente. Número 9. O Menxian. Em 9º lugar está o navio de perfuração científica mais avançado, já construído pela China. Um verdadeiro laboratório flutuante desenhado para atravessar a crosta terrestre, debaixo do oceano e chegar até ao manto do planeta. Algo que nenhum país conseguiu fazer até hoje. Pense assim, um edifício de 22 andares, equipado com laboratórios de última geração, a flutuar sobre águas com milhares de metros de profundidade, perfurando continuamente rocha sólida quilômetro após quilômetro. O que poucas pessoas percebem é a dificuldade de manter uma broca perfeitamente alinhada quando o navio está a balançar sobre ondas e correntes. Um sistema de posicionamento dinâmico com vários propulsores independentes.
ajusta a posição do casco constantemente, corrigindo até o mais pequeno desvio para que a coluna de perfuração não se parta a quilômetros de profundidade antes deste navio. Os cientistas chineses dependiam de expedições internacionais lideradas por outros países para recolher amostras do manto terrestre. Agora, a China tem a sua própria porta de entrada para um dos maiores mistérios da geologia mundial e construiu essa porta com as próprias mãos. Este é mais um exemplo de como estes navios estão a mudar tudo. As amostras recolhidas podem revelar como se formaram os continentes e ajudar a prever terremotos e erupções vulcânicas antes que aconteçam. Mas se perfurar o fundo do mar já parece extremo, imagine construir energia limpa em pleno Oceano Aberto número 8. O navio instalador de turbinas eólicas offshore, no número 8, temos uma máquina feita para erguer gigantes. Este navio instalador consegue transportar e posicionar torres eólicas offshore com mais de 150 metros de altura, sozinho, sem depender de gruas terrestres ou de outros barcos de apoio. A razão pela qual isto é tão importante tem a ver com velocidade e independência energética. Em vez de montar uma turbina em terra e depois tentar transportá-la inteira pelo mar, o que é praticamente impossível. Este navio carrega as peças, eleva-se sobre pernas hidráulicas que se fixam no fundo do oceano e monta a estrutura peça por peça diretamente sobre as ondas. O casco é equipado com pernas retráteis gigantes, que descem até ao leito marinho e erguem o navio inteiro para fora da água, transformando-o temporariamente numa plataforma completamente estável, imune ao balanço das ondas. É como transformar um barco num edifício, só que a meio do oceano, cada turbina instalada consegue alimentar milhares de casas com energia limpa. E a velocidade de construção que este navio permite está a acelerar a transição energética da China de uma forma que ninguém previa há uma década. Isto é mais uma peça de como estes navios estão a mudar tudo quando se consegue construir parques eólicos inteiros no mar em meses. Toda a matriz energética de um país muda de ritmo. Mas construir energia limpa é uma vitória silenciosa. Transportar milhares de pessoas ao mesmo tempo é um espetáculo completamente diferente. Número 7, o Adora Magic City U. Número 7 muda completamente o tom desta lista. O Adora Magic City é o primeiro grande navio de cruzeiro totalmente projetado e construído na China. Uma cidade flutuante, com capacidade para mais de 5.000 pessoas, entre passageiros e tripulação. O que torna este navio verdadeiramente notável não é apenas o tamanho, é a complexidade escondida por trás dele. Um navio de cruzeiro tem mais de 25 milhões de peças diferentes, mais complexidade de engenharia do que um avião comercial ou até mesmo uma nave espacial, porque precisa de combinar sistemas de propulsão, entretenimento, segurança e conforto tudo dentro do mesmo casco. Durante décadas, apenas alguns estaleiros na Europa dominavam esta tecnologia. A construção deste navio representa a entrada da China num mercado que parecia impossível de alcançar, um mercado inteiro que estava fechado a qualquer país fora do Ocidente. O casco foi desenhado com simulações computacionais que testaram milhares de cenários de estabilidade antes da primeira chapa de aço ser cortada. Lá dentro, teatros, piscinas, restaurantes e centenas de camarotes formam uma verdadeira cidade que nunca para de se mover. E é aqui que entra outra camada de como estes navios estão a mudar tudo. A China não só aprendeu a construir estes gigantes, como está a construir mais um agora, e a competir diretamente pelos contratos que antes pertenciam apenas a estaleiros europeus. Mas enquanto uns navios transportam pessoas, outros foram feitos para nunca precisar de nenhuma número 6. O Su
Aijun. No número 6 temos algo que parece saído de um filme de ficção científica. Um navio de investigação totalmente autônomo, sem tripulação humana, a bordo capaz de navegar, tomar decisões e coordenar dezenas de drones aéreos, de superfície e submarinos ao mesmo tempo. O Zhu Haiyan funciona como um cérebro flutuante. A bordo, inteligência artificial processa dados meteorológicos, oceanográficos e de navegação em tempo real, ajustando o percurso sozinho sem intervenção humana. Em caso de tempestade severa, o sistema consegue redesenhar toda a rota em segundos. Este navio consegue lançar e recolher mais de 50 veículos não tripulados, diferentes, numa única missão, criando uma verdadeira rede de sensores espalhados pelo oceano que recolhem dados sobre correntes, poluição, biodiversidade marinha e alterações climáticas. Por que isto importa tanto? Missões oceanográficas tradicionais custam fortunas e dependem de tripulações que precisam de dormir, comer e descansar. Um navio autônomo pode ficar meses no mar sem parar, recolhendo dados constantemente a uma fração do custo. A China não está apenas a testar esta tecnologia, está a torná-la operacional em larga escala, o que a coloca à frente de praticamente todos os outros países nesta corrida, silenciosa pelo controle dos dados oceânicos. Isto é, outra peça central de como estes navios estão a mudar tudo. O oceano está a tornar-se um lugar onde as máquinas trabalham sozinhas, dia e noite, sem nunca parar. Mas para dominar verdadeiramente o comércio mundial, ainda era preciso outro tipo de gigante número 5, os superpetroleiros da classe VLCC. No número 5 estão os supertransportadores de petróleo bruto. Navios com mais de 330 metros de comprimento capazes de transportar mais de 2 milhões de barris de petróleo numa única viagem, para se ter uma ideia. Isso equivale a encher mais de 130 mil caminhões-cisterna com um único carregamento. Estes navios são tão grandes que a maioria dos portos do mundo nem sequer os consegue receber diretamente, obrigando a construção de terminais especiais em águas profundas, apenas para os acomodar. O que poucas pessoas sabem é a engenharia escondida por trás da estabilidade destes gigantes. Quando estão cheios, o peso da carga pode ultrapassar 300 mil toneladas. E qualquer distribuição desigual pode fazer o casco torcer-se sob a própria pressão. Sistemas informáticos calculam constantemente como bombear o petróleo entre os diferentes tanques para manter o navio perfeitamente equilibrado. Mesmo em mares agitados, a frota chinesa destes superpetroleiros torna-se uma das maiores do mundo, garantindo ao país segurança energética, independentemente das tensões geopolíticas que possam bloquear rotas marítimas tradicionais. Isto é mais um exemplo claro de como estes navios estão a mudar tudo. Quem controla o transporte de energia em larga escala controla também parte significativa da economia global. Mas se pensa que mover petróleo é impressionante, espere até ver o que a China construiu para dominar completamente o comércio militar dos mares. Número 4. O porta-aviões Fujian. Chegamos a um território completamente diferente. O Fujian é o porta-aviões mais avançado alguma vez construído fora dos Estados Unidos e representa um salto tecnológico que surpreendeu analistas militares em todo o mundo. O que torna este navio verdadeiramente especial não é apenas o tamanho impressionante do seu casco, mas o facto de utilizar um sistema de catapultas eletromagnéticas para lançar aviões. Uma tecnologia que apenas um punhado de países consegue dominar. Este sistema permite lançar aeronaves mais pesadas, com mais combustível e mais armamento, a um ritmo muito mais rápido do que os sistemas tradicionais a vapor há uma década. A China não tinha praticamente nenhuma experiência prática na operação de porta-aviões. Hoje já opera múltiplos destes gigantes,
com mais em construção. Um ritmo de desenvolvimento que levou décadas a outras potências navais para atingir debaixo do convés. Um verdadeiro labirinto de elevadores, hangares e sistemas automatizados move aeronaves e munições com uma precisão quase coreografada, reduzindo a necessidade de tripulação e aumentando a velocidade das operações. Isto é uma declaração clara de poder, construída ao longo de anos de investimento silencioso e obstinado, e se acha que isto já é impressionante. Os próximos 3 navios estão completamente em outro nível. Número 3, o navio grua Zhenhua 33. No número 3 está uma das máquinas de elevação mais poderosas já colocadas na água. O Zhenhua 33 consegue erguer estruturas gigantescas com uma precisão que parece desafiar as leis da física. Ideal para instalar plataformas offshore inteiras e componentes de pontes marítimas em condições que fariam qualquer outro navio recuar. O verdadeiro feito não é apenas a força bruta, é a exatidão milimétrica. Este navio foi essencial na construção de infraestruturas marítimas complexas, posicionando peças de várias toneladas em locais exatos, mesmo com correntes fortes e ventos imprevisíveis, a tentar desviar cada movimento. Um sistema de posicionamento dinâmico controla dezenas de propulsores em tempo real, corrigindo a posição do navio a cada fração de segundo. Se o navio se desviasse, mesmo que poucos centímetros durante uma elevação crítica, toda a estrutura poderia ficar comprometida, custando meses de trabalho e somas astronômicas de dinheiro. As empresas chinesas responsáveis por este tipo de embarcação tornaram-se, em poucos anos, líderes mundiais na fabricação de gruas portuárias e equipamentos de elevação marítima, dominando uma fatia enorme deste mercado global. Isto é mais uma prova de como estes navios estão a mudar tudo. A infraestrutura que sustenta o comércio mundial está cada vez mais nas mãos de quem consegue construir estas máquinas. Mas se acha que erguer estruturas gigantes já é impressionante, espere até ver o que a China fez para transportar contentores em escala nunca antes vista. Número 2. Os megacontentores da nova geração da COSCO. No número 2 estão os novos navios porte-contenters gigantes da COSCO, capazes de transportar mais de 24 mil contentores numa única travessia. Um número que teria parecido impossível apenas uma década atrás. Estes navios foram desenhados com modelos computacionais avançados, que reduzem drasticamente a resistência da água, tornando-os, surpreendentemente, mais eficientes por contentor do que navios muito mais pequenos. Uma equipa reduzida de tripulantes controla praticamente toda a operação, enquanto sistemas automatizados cuidam da distribuição de peso, da navegação e da monitorização estrutural. Constante a verdadeira revolução. Aqui não está apenas na dimensão, está no efeito em cascata sobre a economia global. Quando um único navio consegue transportar tanta carga com tanta eficiência, o custo de transportar cada produto individual cai. E esse efeito repercute-se em praticamente tudo o que se compra em qualquer lugar do mundo. O casco recebe revestimentos especiais que impedem a fixação de organismos marinhos, mantendo o navio rápido e eficiente ao longo de toda a sua vida útil. Cuado atraca gruas gigantes, trabalham em sincronia perfeita, descarregando milhares de contentores em poucas horas, alimentando cadeias de abastecimento que se estendem por continentes inteiros. E isso nos leva, finalmente, ao número 1. Sinceramente, nada preparou o mundo para isto. Número 1. Um navio fábrica de gás natural. Like efeito flutuante. Tudo o que vimos até agora move mercadorias, minerais, pessoas ou poder militar. O que está no número 1 não transporta energia. Ele a produz e a processa. Tudo dentro do próprio casco, em pleno oceano. Este navio, fábrica,
é capaz de extrair gás natural diretamente do fundo do mar. Liquefazê-lo a bordo, através de sistemas de refrigeração extrema, e armazena-lo pronto para exportação. Tudo sem nenhuma infraestrutura fixa em terra. É basicamente uma refinaria inteira flutuando sobre campos de gás, situados a centenas de quilômetros da costa. A ideia parece simples no papel, mas a execução é assombrosa. Construir uma instalação capaz de suportar temperaturas de 160 graus negativos, necessárias para liquefazer o gás, dentro de um casco que também precisa de resistir a tempestades tropicais. Exige uma combinação de engenharia que poucos países no mundo conseguem dominar. Pense em quem realmente precisa de uma solução destas. Campos de gás isolados, demasiado pequenos ou remotos, para justificar gasodutos submarinos de milhares de quilômetros, regiões costeiras onde construir uma refinaria tradicional levaria uma década e custaria fortunas. Zonas de conflito, onde nenhuma empresa quer investir em infraestrutura permanente. Este navio chega. Ancora começa a processar gás. E quando o campo se esgota, simplesmente move-se para o próximo. Sistemas de segurança monitorizam constantemente a pressão e a temperatura, prontos para isolar qualquer secção do navio, instantaneamente, caso algo saia do previsto. Uma precaução essencial quando se lida com gás liquefeito a bordo de uma estrutura em constante movimento sobre o oceano. Nenhum outro país construiu, até hoje, uma unidade destas, com esta capacidade de produção autônoma no mar, quando se junta tudo o que vimos nesta lista. Do submersível que desce à fossa mais profunda do planeta, até a fábrica flutuante que transforma gás em energia. Pronta a usar, fica claro que a China não está apenas a tentar acompanhar o resto do mundo. Está a construir para um futuro que ainda nem chegou. Um oceano de cada vez se chegou até aqui e achou isto tão surpreendente quanto eu. Deixe o seu like, subscreva o canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. E agora quero saber de se pudesse embarcar em apenas um destes navios. Qual seria a sua escolha? Deixe a resposta nos comentários.